Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. É interessante a gente perceber como cada dia, cada semana, cada mês, cada gravação que a gente faz aqui, a gente percebe o mês começando, o mês terminando. O mês começando, chegando ao seu meio e chegando ao seu fim. E olha como a vida passa rápido, como a gente está se aproximando cada vez mais da volta de Jesus. Uma vez que a gente tem o privilégio de viver mais um dia de vida nessa terra, a gente tem o privilégio de estar mais próximo de ver Jesus. Eu, quando era menino, acreditava que eu ia ver Jesus nos meus dias, porque ele voltaria logo. Agora já estou na idade dos 60 para cima, e eu fico pensando, será que eu ainda vou ver a volta de Jesus sem experimentar a morte? E eu acredito que você que está me ouvindo também teve essa mesma sensação, já experimentou esse mesmo sentimento. E às vezes o que pode acontecer é que, como Jesus não veio, como parece estar demorando, muitos vão se esfriando na sua fé, vão deixando o primeiro amor e vão se deixando esmorecer diante das turbulências, dos furacões, das guerras e da violência que este planeta tem. E eu quero pedir para você, não desanime, apegue-se à palavra de Deus e vamos estudar as profecias, vamos nos preparar para o grande evento, porque agora está mais próximo do que quando você creu. Logo, logo tudo isso chegará ao fim. E a lição de hoje está muito prática, falando muito ao nosso coração. E eu quero mostrar para vocês hoje o que eu descobri na lição de hoje. Não saia daí, se inscreva no canal, compartilhe e já vamos entrar no estudo para descobrir o que Deus reservou para nós hoje. O que será que Ele quer falar para o seu coração, para o meu, no dia de hoje? A lição fala de Daniel, o tema da lição de hoje é Daniel 7. Ontem nós vimos Daniel 2. O sonho que Deus deu a um rei da Babilônia, que não era nem crente em Deus, não acreditava no poder de Deus. Era um homem conhecido como um rei pagão. Mas olha como quando Deus quer agir, quando Deus quer deixar uma revelação da sua vontade, da sua palavra, ele usa qualquer pessoa. Não se veja como a pessoa única e exclusiva para a qual Deus vai se revelar. Deus pode se revelar para qualquer pessoa. É fato que ele escolheu profetas. Daniel era um profeta escolhido por Deus lá na Babilônia. Embora Nabucodonosor tenha recebido o sonho, ele nunca foi profeta. Então, não é porque você teve um sonho, você pode sair dizendo por aí que agora você é profeta. E o que a gente vê de diferente do sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, com Daniel 7? Começa com o fato de que no capítulo 2 Deus fala com um rei pagão e no capítulo 7 Deus dá um sonho para um profeta de Deus. Então há uma diferença enorme, muito grande. Tanto é que a diferença é nítida. Quando o rei pagão tem o sonho e não sabe o que significa. É preciso um profeta de Deus revelar o significado do sonho. Agora Deus dá um sonho para o próprio profeta e também já dá a interpretação do sonho. Interessante isso. E o que tem a ver de similar entre Daniel 2 e Daniel 7? A similaridade é o fato de que Deus usa meios diferentes para revelar a mesma coisa. Em Daniel 2, Deus dá um sonho de uma estátua, de um reino sucedendo outro reino até a volta de Jesus. Em Daniel 7, Deus dá o sonho de animais surgindo do meio do mar. E nós sabemos que na profecia de Daniel e na Bíblia, quando se fala em mar, em águas, está se falando de movimentos, de nações, de contendas, né? Nação, mar significa povos, água significa povos, e os ventos, guerras e contendas. Então, o contexto de Daniel 7 é do meio das nações, do meio dos povos surgem, então, 4 animais. E o que Deus quer mostrar com isso?
que o mesmo que ele mostrou em Daniel 2, com a estátua, é o mesmo que ele está mostrando com os 4 animais. Daniel vê os 4 animais aqui, na relato de Daniel 1, Daniel 7, 1 a 3, dizendo o seguinte: no primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado na sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Esses 4 animais são 4 reinos, a começar pela visão de um leão, de um urso, de um leopardo e de um animal terrível e espantoso. Então, cada um desses representava um império. O leão, a Babilônia. O urso, a Medos e Persas. O leopardo, os gregos. E o animal terrível e espantoso, o Império Romano pagão e depois cristão. E daí, então, o domínio político-religioso que nós já descrevemos em outras lições, e aqui fica apenas uma palhinha, né? E o que tem a ver esses poderes? Eles se sucedem, eles entram em ação e saem, e caem por terra. Deus está no controle dos movimentos das nações. E a lição de hoje está descrevendo o mundo gentil. Como é que funciona o mundo não crente? Esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo agitado pelas turbulências, pela violência, pelas discussões, pelas guerras políticas, religiosas, pelo conflito das nações, pelos conflitos dentro da família, as separações, o aumento do divórcio, a violência, a criminalidade. Esse é o mundo dos gentios. É o mundo daqueles que vivem sob domínio de governadores humanos. E era esta experiência que Israel pediu para ter. Veja que coisa terrível a natureza do ser humano e da nação de Israel. O que eu aprendi na lição de hoje? Eu aprendi o seguinte: por muito tempo eu vivo perguntando por que a nação de Israel, que é uma nação abençoada por Deus, escolhida por Deus, enfrenta tanta perseguição, tanto holocausto, tanto conflito, tanta destruição e guerra no meio dela. E a resposta está simples na lição de hoje. Porque Israel fez a sua escolha. Israel queria experimentar o que os pagãos tinham como prática. Eles queriam ser governados por agentes humanos como os pagãos eram governados. Então, a pergunta tem resposta. As nossas escolhas determinam o nosso futuro, a nossa vida no dia a dia. Israel escolheu e para sempre viverá isso, até a volta de Jesus. Não haverá um dia que Israel estará em perfeita paz. A paz, Shalom, tão desejado por Israel, se foi porque rejeitaram a liderança de Deus. E Deus deu uma resposta à oração deles. Eles queriam e têm e terão até o final. Como eu posso aplicar isso para a minha vida hoje? Que escolha eu estou fazendo? Eu vou na igreja, eu oro, eu choro, eu clamo nos grupos de orações, no culto de quarta-feira, e eu peço para a igreja orar pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, porque muitos já saíram da igreja, muitos se afastaram, mas nós não podemos esquecer de um fato. O que foi que você escolheu para a sua vida e para a sua família? E o que seus filhos estão escolhendo para a vida deles e para a família? Eu não estou querendo dizer que todo pai e toda mãe é responsável, culpado porque o filho saiu da igreja. Mas há muitos pais que cometeram erros graves. Agora, eu também estou querendo dizer que os próprios filhos fazem as suas escolhas. Por mais que você faça o seu melhor e ensine e oriente, Deus respeitou a decisão de Israel, deu o que eles pediram. Os pais devem respeitar a decisão dos filhos, as decisões dos filhos,
e eles terão aquilo que eles escolheram. Preste muito bem atenção, como é importante a gente aplicar a nossa vida à lição. E a lição de hoje deixa isso muito bem claro. A história dos conflitos e dos animais saindo do meio do mar, das tempestades enfrentadas, são aquelas coisas que nós enfrentamos no dia de hoje e só vamos terminar de ter quando Jesus voltar. Vamos buscar a Deus. Peça para Ele governar a sua vida, ser o centro do seu coração, e você vai ver que vai ficar tudo muito mais fácil. Se aproxime do seu pastor, peça o seu batismo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e Ele vai dar uma bênção sem medida para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a termos uma experiência de paz, uma experiência de graça e de liberdade e de menos sofrimento nesse mundo difícil, escolhendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?